Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais uma vez estamos aí iniciando o nosso curso de administração FGV Sebrasp, hoje falando sobre o processo organizacional. É uma honra sempre estar aqui e você, sendo meu convidado especial, se você puder, deixe o seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para que você continue recebendo as nossas aulas, tendo esse bate-papo aqui com o professor, esse contato direto, e assim você vai progredindo, evoluindo, crescendo nessa caminhada aí, rumo à aprovação, tá bom? Esse é o meu desejo e que você consiga aí, nesse ano de 2025, se tornar um servidor, tá bom? Mas antes, né, de que a gente comece a nossa aula de hoje, eu quero pedir para você, por favor, não entre nesse vídeo sem deixar o seu like. Por favor, deixe seu like, tá? Porque o like, seu engajamento, as suas mensagens vão me ajudar, estão me ajudando para que a plataforma do YouTube consiga levar os nossos vídeos para outras pessoas, outros concurseiros que também têm sonhos, que têm desejos também de se tornarem servidores em 2025. Então, eu queria que você me ajudasse, me apoiasse nesse trabalho. É de graça, só deixe o seu like, se inscreva no canal que você vai estar me ajudando, tá certo? E vamos falar hoje sobre o processo organizacional. Esse assunto é um assunto muito cobrado pelas bancas FGV, Sebrasp, Desgran Rio, Vunesp, a OCP e outras bancas. E a gente vai abordar aqui de forma bem objetiva, bem enxuta, para que você domine esse tópico do seu edital, tá? Nós iremos aqui trabalhar, eu irei trabalhar com você os 10 assuntos, né? Eu posso dizer que é o coração, a espinha dorsal da administração geral. Bom, depois a gente vai seguindo o nosso curso, nossa preparação para os grandes concursos que estão às portas, certo? Eu queria também pedir a você, convidar você, se você quer conhecer alguns dos nossos materiais aqui que estamos disponibilizando na plataforma, vai ficar aqui na descrição um link, você pode estar clicando nesse link e você vai estar sendo direcionado a uma página onde você vai poder adquirir o caderno mapeado de administração. O caderno mapeado, né, ele tem todos os assuntos mais cobrados pela banca FGV e Sebrasco nos últimos 4 anos, tá? Então você vai ter um apanhado de questões atualizadas, questões objetivas, e você vai conseguir praticar os assuntos que você já está estudando na teoria, né? Você vai conseguir praticar e você vai ter um crescimento, digamos, um progresso aí substancial, porque você vai estar, além de praticando as questões, fazendo a leitura dos comentários. E esses comentários, com as respostas, vão te ajudar a consolidar ainda mais o que você está aprendendo nas aulas. Interessante, né? Então, essa é a oportunidade para você. Se você quiser adquirir hoje mesmo o caderno mapeado, vai lá na descrição, tá certo? Por um pouquinho, se foi um preâmbulo da nossa aula, espero que você esteja à vontade. Se você está, sente aí, pegue a sua água gelada, seu refrigerante, seu suco, né? E vamos para a aula de hoje, tá bom? Então, vamos começar hoje com o processo organizacional. Vou sair um pouquinho, daqui a pouco eu volto, tá bom? Bom, pessoal, então, no processo organizacional, nós iremos estudar especificamente, né, nas próximas aulas, eu vou mostrar para vocês aqui o nosso conteúdo programático, que será aqui uma introdução, onde eu vou falar um pouquinho sobre o que é, né, o processo organizacional. Eu vou explicar o processo organizacional em si. Nas próximas aulas falaremos sobre os tipos de planejamento, a gestão estratégica e os papéis do administrador para que a gente possa ter uma boa administração, certo? Então, inicialmente, né, vamos falar sobre o planejamento. Agora eu vou aproveitar aqui um espaçozinho aqui desse slide, né? Deixa eu ver se, vou ver se eu consigo aproveitar aqui para a gente poder falar um pouco sobre a ideia, né, de processo organizacional. O que que você tem que ter em mente, tá? O processo organizacional, organizacional é um processo, vou colocar aqui em uma outra cor, porque aí você vai conseguir entender o que eu estou falando, tá? O que que é o processo organizacional? É um processo dinâmico que envolve todas as partes da administração, tá? Da administração. O processo organizacional, tá? Tem a meta, quais são a principal, né, ideia, assim, a ideia central do processo organizacional é o alcance
dos objetivos organizacionais. Aqui, ó, objetivos organizacionais. Então, são algumas das características do processo organizacional que você tem que ter em mente. O processo organizacional, ele é um processo dinâmico, ele é um processo que envolve todas as partes da administração e a sua finalidade é o alcance dos objetivos organizacionais. E esse processo organizacional, né, por óbvio, vai seguir, né, vai traçar estratégias. E essas estratégias irão se desdobrar, né, por toda a cadeia da organização, por toda a cadeia administrativa. Imagina que a organização fosse uma um triângulo começo, uma pirâmide, né. Então as estratégias, elas vão começar lá no topo da pirâmide e vão, ó, e vão seguir por toda a cadeia administrativa ou cadeia produtiva, tá certo? Então, em termos gerais, o processo organizacional é exatamente isso. É um processo dinâmico, todas as partes da administração estão envolvidas ou colaboram, cooperam umas com as outras para que a organização alcance os seus objetivos. E esses objetivos serão alcançados a partir de estratégias, né? Estratégias, estratégias que precisam ser levadas em conta. E essas estratégias, elas podem ser, estratégias boas ou ruins, né. Os resultados alcançados, a partir dessas estratégias é que irão dizer, né, se, aquelas estratégias foram boas, tá certo? Então esse aqui é o nosso a nossa introdução sobre o que seria o processo organizacional, certo? Mais especificamente falando do planejamento, o que que é o planejamento? Então tá, planejamento, eu destaquei para vocês algumas coisas aqui, a gente vai estar comentando aqui com vocês, tá? No Imagina aqui a organização, vou desenhar aqui de novo aqui a organização, tá? Desenho aqui em vermelho. E aí nós vamos dividir a organização em 3 partes, ó, 3 partes bem específicas, ó. Temos aqui, ó, o topo da pirâmide, a parte intermediária da pirâmide e a base da pirâmide, tá bom? Então imagina só, aqui, ó, no topo da pirâmide, nós temos o que nós chamamos de planejamento estratégico. Cada parte dessa pirâmide aqui, ó, cada parte da administração, aqui é um modelo, né, que representa a organização, a administração, cada parte dela tem o seu próprio planejamento. Então, no topo da pirâmide, a gente tem o planejamento estratégico. Na parte intermediária, nós temos o planejamento tático. E na parte aqui, ó, da base, planejamento operacional, tá? Então, esse aqui, ó, esse modelo é um exemplo de organização. É um modelo de organização. Então, olha só, deixa eu voltar aqui para você enxergar, vou voltar aqui para você a gente conversar. Bom, então, em uma organização, você tem o planejamento estratégico, planejamento tático e o planejamento operacional. Cada segmento, né, dessa organização, cada parte dessa organização terá o seu próprio planejamento. E qual a finalidade do planejamento? O planejamento integra o processo organizacional. E quais são os requisitos ou as características do planejamento, tá? Eu listei aqui algumas aqui para vocês e a gente vai estar comentando. Vamos lá. Primeira característica, né? Primeira característica do nosso planejamento. Olha aqui. Definição dos objetivos da organização. Olha só, vou mudar aqui a cor, que essa cor não favorece o nosso destaque, né? Então, olha só, deixa eu colocar aqui. No planejamento, nós temos a definição, ó, dos objetivos da organização. Nós temos o estabelecimento das estratégias. Lembra do processo organizacional? São necessárias estratégias, né? E essas estratégias, elas têm um foco, né? O enfoque delas é alcançar os objetivos da organização. No planejamento, nós temos a análise dos recursos. O que que nós temos? O que nós podemos usar, né, para a organização? Quais recursos estão disponíveis? Quais são as nossas necessidades futuras? Muitas vezes, você que planeja, né, as contas, né, domésticas da sua casa, você tem que fazer esse cálculo, saber se aquele recurso
será suficiente para que você consiga contemplar as despesas durante o mês. Às vezes você tem despesas, muitas vezes acontecem inesperados, coisas inesperadas. Você precisa ter uma contingência, digamos assim, para situações inesperadas. E é por isso que o bom planejamento, ele vai te ajudar a tomar as decisões certas, caso aconteça alguma coisa aí sinistra, alguma coisa que você não estava esperando, né? Continuando aqui, ó, a gente tem também como característica do planejamento, o planejamento ele pode ser de curto, médio e de longo prazo. Bom, como eu havia definido antes, ó, dentro da nossa organização aqui, ó, nós temos três tipos de planejamento. O planejamento que a gente chama de estratégico, que está no topo aqui, ó, da pirâmide, ele é um planejamento de longo prazo. Ele tem como característica ser um planejamento mais longo, mais, digamos, abrangente. Ele engloba toda a organização. O planejamento tático, por sua vez, é um planejamento de médio prazo. Aqui nós temos um foco maior nos setores, nos departamentos, nas unidades que estão presentes aqui, ó, dentro dos setores, né, das áreas, digamos assim, daquela organização. Já o planejamento operacional, nós temos o curto prazo. Curto prazo. Bom, planejamento estratégico, longo prazo, planejamento tático, médio prazo, planejamento operacional, curto prazo. Então, são esses os três principais planejamentos de uma organização, e aqui estão, né, as características, alguns pontos que as bancas costumam cobrar este assunto, tá bom? Então, você viu que não é tão difícil assim, tá? Mas é fundamental que você marque, grave essas palavras no seu caderno de estudo, para que você consiga ter mais facilidade para identificar o gabarito das questões, tá bom? É muito importante, certo? Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa aula. Vamos agora para a segunda parte aqui, ó. Organização. Organização. Então, dentro do processo organizacional, nós temos também a organização. E o que que faz essa função? A organização é uma função administrativa. O que que ela faz? Estruturação dos recursos. Estruturação dos recursos. Quais recursos? Humanos, financeiros, materiais, para a execução dos planos. Então, note, uma vez que a administração, a organização fez o seu devido planejamento, agora ela vai alocar. Essa estruturação dos recursos, ó, nada mais é do que a palavra alocar. Ó. Ela vai alocar os recursos. Ela vai distribuir esse recurso para que a empresa, né, consiga, a administração consiga executar os seus planos. Esses planos que foram, né, eh, criados lá no planejamento. Então, esses planos são estratégias, digamos assim, foram criadas no planejamento. Agora nós temos aqui a parte de organização, né, a alocação dos recursos, né, são vários recursos, né, nós temos humanos, financeiros, materiais e outros, né. Além disso, ó, nós temos que na organização ocorre a definição de responsabilidades, funções e tarefas. Então aqui vão ser definidos os cargos, as funções, as tarefas, cada setor, cada departamento irá, realizar. E aqui nós temos também, ó, o desenho da estrutura organizacional. É na organização que nós temos o desenho. Nós temos, por exemplo, claramente, a análise, né, a gente consegue visualizar como funciona a estrutura hierárquica da organização. Eu estou colocando aqui como exemplo, tá, para você ter uma noção. Então nós temos aqui, ó, o e nós temos aqui o núcleo, né, digamos assim, o chefe, o topo, né, da nossa cadeia hierárquica. E aqui, ó, a partir desse desenho da estrutura, nós conseguimos visualizar perfeitamente cada departamento. Vamos que eu tenho um departamento aqui, ó, financeiro,
departamento comercial, departamento eh, de recursos humanos, está aqui, ó, recursos humanos. Nós temos aqui, ó, os seus chefes, né, digamos assim, imediatos. E temos aqui, ó, o chefe maior da organização que está no topo, ó, tá no topo da cadeia hierárquica. Então, ó, o que que a gente tem que ter em mente aqui? Que a organização, ela é responsável pelo desenho da estrutura organizacional. Na estrutura organizacional, nós temos a hierarquia, nós temos a divisão do trabalho, entre outros. A partir disso, a gente sabe também como funciona a comunicação. Por exemplo, a comunicação em uma organização, ela pode se dar do topo para o chão de fábrica, que a gente chama essa comunicação de comunicação top-down. A comunicação também pode acontecer no sentido inverso, ó, de baixo para cima, ou no sentido ascendente, né, que a gente pode chamar também de bottom, bottom up. Então, no sentido descendente, de cima para baixo, top down, no sentido ascendente, de baixo para cima, do chão de fábrica ao topo, bottom up, ou ainda essa comunicação ainda pode acontecer de forma diagonal, tá? Ela pode acontecer de forma diagonal e isso tudo é exemplificado pela organização. Então, a organização, ela consegue ilustrar de forma mais prática para qualquer pessoa, para um leigo, como a organização ela se desenha, como ela é desenhada. As bancas gostam de falar, ao invés de usar a palavra desenho da estrutura organizacional, a FGV gosta também muito de falar de cadeia de comando. Ela muitas vezes ela troca essa expressão aqui, ó, e coloca isso aqui, ó. Vou colocar aqui em outra cor para a gente. Ela pode usar a palavra cadeia de comando. Então, se ela falar cadeia de comando, quem é que deixa de forma explícita, né, como funciona a cadeia de comando? A função organização. Se cair na sua prova, qualquer coisa relacionada a isso, você já sabe. Isso se trata de organização. Então, a cadeia de comando é a organização. Bom? Então, essas aqui são as principais características da organização. Então, tira o print aí, rapidinho, tá? E aí você vai ter mais facilidade para resolver os problemas que envolvem essa função administrativa. Agora a gente já vai para a próxima função, tá? A gente já falou sobre processo organizacional, falamos sobre planejamento, estamos falando agora sobre organização, e agora a gente vai para a próxima função administrativa, muito importante também, tá bom? É a direção, vamos lá. Então aqui, ó, a gente chega na direção. E tira o print aí, tirou? Pronto. Agora vamos para a função direção. E é a função direção. A função direção fala sobre liderança e motivação da equipe. Olha só, vou desenhar de novo aqui a nossa pirâmide, tá? Que representa a organização. Nós temos aqui, ó, nós temos aqui o topo da pirâmide, a parte intermediária e aqui, ó, o chão de fábrica, que é a base da pirâmide, né? Então aqui, ó, na parte superior da pirâmide, que é o topo da pirâmide, nós temos aqui a função, né? A gente tem que. Aqui está a. Peraí, deixa eu colocar aqui para vocês aqui, tive um problema. Aqui está o desenho, né? E as partes relacionadas aqui, cada uma delas está relacionada a uma função específica dentro da organização. O topo da pirâmide, que é aqui, ó, topo, nós temos o que nós chamamos de núcleo institucional, tá? Então, nós temos aqui ó, o núcleo institucional. Nós temos aqui os diretores da organização. Então, os que mandam, né? Digamos assim. Eu também posso chamá-los de CEOs, tá? Então, CEOs, ou os diretores, são os chefões, os donos da organização. Nós temos aqui, ó, na parte intermediária, nós temos aqui, ó, nessa fase intermediária, que nós chamamos também de nós temos aqui, ó, também chamados de. Peraí, deixa eu colocar para vocês. Vou botar aqui. Tem um probleminha aqui, gente. Pronto. Tá. Isso. Agora sim.
Temos aqui na fase intermediária os gerentes. Os gerentes. E os gerentes, eles vão ser responsáveis pelos departamentos da organização, os setores, tá bom? E aqui embaixo, ó, na base, nós temos os supervisores. Supervisores. E os supervisores, eles vão fazer o quê? Eles vão xingar você, é isso? Não, os supervisores, eles vão fiscalizar o que vocês estão fazendo. Vão dizer o que vocês têm que fazer. Vão cobrar vocês. E os gerentes vão cobrar os supervisores. E os diretores vão cobrar os gerentes. Você percebe como é que funciona a organização? Internamente, né, teria que ser assim, né? Deveria ser assim. Essa é a maneira como as coisas deveriam acontecer. Então, a direção, ela é uma função do nível tático, tá? Do nível intermediário. Vou botar aqui, ó. É uma função presente no nível intermediário. Coloca aí no seu caderno de estudo as anotações, tá? Muito importante. O nível intermediário também é chamado de nível tático. Nível tático. A direção também pode ser chamada de gestão de pessoas. Aqui, ó. Gestão de pessoas. E as bancas, como a FGV, né, ou mesmo a Sebrasp, pode também, ao invés de usar a expressão direção, ela pode utilizar a expressão, a palavra, né, liderança. Bate o print aí das principais informações, né, que são cobradas em concursos, tá? Então aqui, ó, nós temos na direção algumas características: liderança e motivação da equipe, comunicação interna eficaz, principalmente entre os departamentos, né, ó, entre os departamentos, fundamental para que haja essa comunicação, tomada de decisão, ó, tomada de decisão para garantir a execução dos planos estabelecidos. Esses planos que foram estabelecidos lá no planejamento, você já sabe disso. Ou seja, na direção, aqui, ó, os planos são criados aqui no topo, ó, você já sabe, os planos estratégicos. Então, na direção, vai ocorrer aqui uma tradução desses planos. Ou seja, na direção, vão se buscar meios para executar esses planos, maneiras, né, de se executar esses planos. Tá bom? Além disso, na direção, nós temos o acompanhamento das atividades e resolução de problemas. Como eu falei para você, ó, os diretores irão cobrar resultados dos gerentes. Os gerentes irão cobrar dos supervisores. E os supervisores irão cobrar de você e de mim, né? Aqueles que estão aqui, ó, na base da pirâmide do chão de fábrica. É o João, vamos dizer que esse aqui é o João, esse aqui é a Ana, é, esse aqui é o Luiz, tá bom? Então, ó, cada um deles será cobrado por um supervisor e isso vai se alastrando ao longo de toda a organização. Essa cobrança, digamos assim, ela acontece, né, em cadeia, em toda a organização. Tá bom? Então, aqui a gente viu a função direção, certo? Tirou o print aí? Você tirou o print? Beleza? Show, né? Então, mais uma vez, eu quero chamar a sua atenção para esses assuntos da administração. A administração é uma área que você não precisa se preocupar tanto em decorar. Você tem que tentar entender a lógica, as dinâmicas que acontecem em uma organização. Se você entender como funciona isso, com a prática dos exercícios, você vai acabar decorando os conceitos, fixando, né, essas nomenclaturas que talvez você não esteja tão acostumado, tá certo? Então é mais ou menos isso aí. Vamos continuar aqui a nossa caminhada, já estudamos três funções importantes da administração que fazem parte do processo organizacional. Agora a gente vai para a última, a última função administrativa. Bom, agora a gente tem a função controle. O que que é a função controle?
A função controle, ela fala de monitoramento das ações e resultados, lembra? E nós temos lá na nossa organização, vou desenhar de novo aqui para você, ó, nós temos aqui, ó, topo da pirâmide, a parte intermediária e o chão de fábrica. Aqui está o Joãozinho, aqui está a Ana, aqui está o André, né? E aqui, ó, nesse nível, nós temos os supervisores. Nós temos os supervisores. E os supervisores, eles vão exercer controle sobre você, né? Aqui, ó, a carinha dele aqui, ó. Aí, ó. Tudinho alegre, né? Alegre da vida. Olha só que maravilha, né? Todo mundo feliz. É chato, né? Ser controlado, mas faz parte, né? Não tem jeito. Então, os supervisores vão exercer controle sobre você. Que tipo de controle? Ele vai monitorar as ações que estão sendo feitas, se essas ações estão compatíveis com aquilo que se propõe a atividade, né? E vão ver se está tendo resultado. Eles vão cobrar por resultados, né? Porque quem trabalha no setor privado sabe muito bem disso. Ser cobrado pelos resultados que você está apresentando para a empresa, para a organização. Muitas vezes você é super gente boa, mas em relação a resultados para a empresa, resultados concretos, efetivos, você acaba não trazendo tanto resultados assim. Às vezes você é demitido por causa disso também. As empresas, organizações, elas querem resultados, custe o que custar. E nessa cadeia, né, de controle, todos estão envolvidos, né? Nós temos aqui os gerentes, na fase intermediária, nós temos também os diretores, os CEOs, né? Então, esse controle vai acontecendo, tá bom? Então, aqui, ó, os gerentes fazem um controle sobre os supervisores e os diretores fazem um controle sobre os gerentes, tá bom? Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? É isso aí. Então, isso faz parte do monitoramento. O controle também, ele é uma comparação dos resultados alcançados com os objetivos planejados. Então, se a empresa está atingindo os objetivos, então esse controle que está sendo feito, né, ele está conseguindo detectar que a empresa está no caminho certo. Ela deve continuar com suas práticas, com seu modelo de negócio, porque os objetivos planejados estão sendo alcançados. Além disso, ó, nós temos no controle ações corretivas para corrigir desvios. Muitas vezes é necessário que sejam feitas ações, né, de correção para que se corrija alguns desvios, algumas situações que estão prejudicando o desenvolvimento de determinado setor, de determinada atividade, e também o controle ele trabalha aí nessa seara. Além disso, ó, garantia de eficiência e eficácia no cumprimento das metas. Então, o controle ele sempre vai tentar, né, atingir, né, fazer com que a organização, a empresa, né, digamos, alcance eficiência e eficácia ao cumprir suas metas. E assim, ao cumprir com mais eficiência, com mais eficácia, o cumprimento das metas, ela vai atingir os resultados de forma mais rápida, tá bom? Só que, abrindo parêntese na nossa aula, e eu vou falar isso mais adiante, né? Sobre os conceitos, né, de eficácia e o conceito de eficiência. Eu vou ter que falar rapidinho aqui, para que a gente possa continuar aqui, mas eu vou falar rapidinho aqui para você. Olha só. A eficácia é quando você. Deixa eu ver se esse pincel aqui não tá bom. Vou colocar aqui outra cor. A gente vai ter uma aula específica só sobre isso, tá? Então, vai ser melhor porque eu vou conseguir elucidar melhor para vocês. A eficácia é atingir o objetivo. Se eu conseguir atingir o objetivo, então eu fui eficaz, tá bom? Por hora a gente vai ficar somente com essa ideia. E eficiência? Eficiência é se eu conseguir atingir o objetivo, sabendo gerir da melhor forma possível os recursos. Se eu conseguir fazer mais, ó, vou utilizar essa expressão, tá? Se eu conseguir fazer mais com menos. Ou seja, eu alcancei o objetivo,
eu alcancei o objetivo que eu tinha proposto, mas eu fui, digamos, um bom gestor, tá? Eu consegui gerir melhor os recursos. Isso vai dar aqui o espaço, né? Pronto. Então, eu consegui fazer mais com menos. É nada mais, nada menos do que atingir o objetivo e gerir melhor os recursos, tá bom? Então, isso aí faz parte do controle. Né? Essas são as principais características dessa função. E aí você pode tirar o print para que você possa ali gabaritar as questões que envolvem processo organizacional, tá bom? Então, falando de controle, basicamente é isso, tá? Monitoramento, comparação, ação corretiva, garantia de eficiência e de eficácia no cumprimento das metas, tá bom? A banca FGV, ela gosta também de utilizar palavras sinônimos, por exemplo, palavras para, tipo, confundir o candidato, né? Por exemplo, monitoramento, ela pode utilizar a palavra acompanhamento de ações, né? Então, isso é comum pela banca FGV. Então, fique atento a esse ponto aí para você não ser pego de surpresa, tá bom? Vamos continuar aqui a nossa aula. Ó, vamos agora para o feedback. Dentro da organização, vou desenhar sempre a organização como um triângulo aqui, ó, se lembrar, tá bom? Ok, ó. Dentro da organização, nós temos o feedback. Então, o que que é o feedback? Vou colocar aqui em outra cor. Feedback. Qual a importância dele? A importância do retorno de informações para os gestores e equipe. Então, ó, da mesma forma que existe a comunicação de cima para baixo, que nós falamos lá no início, chamamos essa comunicação de top-down, top-down, de cima para baixo, temos também a comunicação de baixo para cima, de baixo para cima. E nós chamamos essa comunicação de bottom-up. Essa comunicação é uma comunicação ascendente. É uma comunicação que ela começa de baixo, né, e vai para cima. E a top-down é uma comunicação descendente, descendente, tá bom? E aqui, gente, tem um detalhe importante. Os setores estão em contínua comunicação, tanto internamente quanto externamente. Então, tudo que a organização faz ou realiza, a organização hoje, nós sabemos que ela é um sistema aberto. Ela gera uma resposta para o ambiente. Ela gera uma mensagem para o ambiente. E essa mensagem que ela gera para o ambiente, ela recebe de volta uma outra mensagem do seu público, digamos assim, do seu público-alvo, né? E é o que nós chamamos de feedback, né? Então, existe esse feedback, que é um feedback que vem do ambiente, que é um feedback externo, e tem também o feedback interno, né? Que aí entram os colaboradores, as pessoas que trabalham internamente dentro da organização. Então, qual a importância disso? Esse retorno de informações visa o quê? Ajustes contínuos nos processos organizacionais, para melhorar os resultados, para melhorar a imagem da empresa, para melhorar a condição de vida, de trabalho dos colaboradores. Então, são vários aspectos aí que entra o que nós podemos dizer que é a questão do feedback. O feedback ele está relacionado a um desejo de melhoria, um desejo de mudança, ou mesmo uma opinião positiva, né, sobre a empresa. Tá bom? Então, isso aí é o que nós podemos chamar de feedback. Para fechar, temos aqui ó, a gestão da mudança. Então, uma vez que nós sabemos que uma organização, desenha a minha pirâmide de novo aqui, ó, ela é dinâmica, ela sofre influência, ela sofre influência do ambiente, certo? Deixa eu botar aqui. Pronto. Ela sofre influência do ambiente.
ela sofre influência dos seus colaboradores e ela busca alcançar resultados, né, para que ela possa se manter no cenário de competitividade dentro do que nós chamamos de mercado, né? Então, a empresa, a organização, ela precisa estar preparada para uma gestão da mudança. Ela precisa também, a FGV gosta também de usar a expressão, ela precisa fazer de cenários, uma análise de cenários. Essa análise de cenários, ela tem um foco no futuro. O que poderá acontecer? E como eu posso me preparar para eventuais problemas que podem atingir a organização? Então, para que serve então a gestão de mudança dentro de uma organização? Preparação e adaptação às mudanças do ambiente externo e interno, você está vendo? Porque a organização, ela é inserida em um ambiente dinâmico, foi o que eu falei para vocês. Esse ambiente dinâmico, ele é um ambiente interno, logicamente, dos colaboradores, né? E também ele é formado pelo ambiente externo. Aí nós temos a cultura das pessoas, o ambiente social, cultural e etc. Então, tudo isso influencia no desenvolvimento da organização. Então, é preciso, sim, toda organização ela precisa ter uma análise de cenários, né? Bem, digamos, uma análise bem realista para que ela possa se preparar e se adaptar às mudanças do ambiente externo e interno no futuro, né? Além disso, a gestão da mudança, ela propõe flexibilidade organizacional para responder às novas demandas. As pessoas mudam seus gostos, mudam suas preferências. É necessário que haja uma resposta rápida. Essa flexibilidade tem a ver com a rapidez, ó, rapidez de resposta, o rapidez de mudança também, né? Rapidez de resposta, tá aqui, ó. Então, é necessário que haja uma rapidez para que a empresa, a organização, ela possa responder às novas demandas. Foi o caso da Covid, né? Foi o caso dessas últimas pandemias. As organizações elas tiveram que se adaptar muito rapidamente às situações que estavam ocorrendo a nível mundial, a nível global. Era necessário o quê? Que as empresas conseguissem insumos de forma mais rápida, processassem os seus produtos por causa da demanda que aumentou, né? Então foram situações inesperadas que exigiram que as empresas, as organizações, elas tivessem uma maior rapidez, um menor tempo de resposta às situações aí que afligiram, né? Que afligiram toda a humanidade, digamos assim. E foram esses problemas aí. Então, muitas vezes é necessário que haja essa flexibilidade. Alguns processos precisam ser encurtados, serem otimizados, e hoje a gente está tendo uma revolução que é a inteligência artificial. Ela está quebrando quase todas as etapas, ela está fazendo algo, eh, algo assim que nunca tinha sido visto assim na humanidade. Ela está conseguindo avançar anos e anos e anos em pouquíssimo tempo. Um tempo. Ela consegue romper com etapas e ter mais celeridade nas respostas, rapidez nas respostas. E as empresas estão hoje, né, sobrevivendo, elas precisam se ater a esse detalhe, porque senão elas vão quebrar também. Se elas não terem um tempo de resposta compatível com a demanda que cada vez é maior, que cada vez muda, né, ela vai ficando para trás e vai perdendo lugar para essas empresas mais modernas, mais tecnológicas, que têm esse aparato tecnológico que ajuda elas a responder rapidamente às demandas, tá? Isso é um ponto que você
precisa levar em consideração. E entender que, sim, as máquinas já são realidade, elas estão por aí. Tecnologia, a inteligência artificial, hoje ela consegue fazer algumas atividades muito melhor do que o ser humano. E nós, como seres humanos, temos que tentar, de alguma maneira, sermos aí competitivos também, digamos assim. Eu acho quase impossível competir com a inteligência artificial, mas de alguma forma tentar, dominar ou entender um pouco sobre esse universo para a gente poder, não ser pego de surpresa no futuro. Então isso faz parte da análise de cenários, né, gestão de mudança, que é você se antever, se antecipar os problemas que podem acontecer. Lógico que ninguém vai saber quais são os maiores dilemas, os problemas que a gente vai enfrentar no futuro, com perfeição, com exatidão. Ninguém tem bola de cristal, mas, isso vai te ajudar a ter um pouco de tranquilidade nos momentos mais difíceis, né. Igual aquela economiazinha que você faz, aquela reserva, e no momento difícil ela serve, né. Então é mais ou menos isso aí, a gestão de mudança, ela tem esse propósito aí, tá bom? Continuar aqui a nossa análise, nós temos aqui para finalizar, o envolvimento, ó, envolvimento da equipe na transição de processos, ó, e estruturas. Então, toda a equipe toda a equipe, ela precisa estar integrada. Principalmente, toda a equipe precisa estar integrada, precisa estar, ó, coordenada e precisa estar qualificada, preparada, treinada, para que ocorra essa gestão de mudança e não haja, ou menos, digamos que a gente possa ter menos conflitos, né? E sempre nós teremos aí situações aí conflituosas, adversas, mas uma equipe integrada, ordenada, qualificada, você vai ter menos resistência às mudanças. Você vai ter ali uma mudança mais efetiva, mais consistente, mais sólida. Isso vai fazer, a empresa conseguir se adaptar melhor à situação que ela estiver que vem estar passando no futuro, né. Então basicamente é isso. Nós fizemos aqui uma análise geral do processo organizacional e agora a gente vai para as questões. Vamos analisar agora algumas questões e você vai ver que é tranquilo, gente. Depois que você pega a teoria, entende o assunto, fica fácil. Então é importante que você pratique aí o máximo de questões possíveis aí quando você estiver estudando, né? Qualquer assunto, tá? Qualquer assunto, importante você estudar a matéria, tá? Vou colocar aqui nossa mesa. A gente vai trabalhar agora em cima das questões. Vamos lá. Então nós temos agora a questão número um. Olha só, ainda faltou a cultura aqui, gente. Ih, explicar logo a cultura também, né? Vou colocar aqui nosso, a nossa telinha. Faltou a cultura ainda. Então tá. Cultura organizacional. O que é a cultura, gente? É um conjunto de valores, crenças, comporta. Ah, não esqueci, você tirou o print? Deixa eu botar lá para você tirar o print, né? Olha lá, tira o print aí. Tirou? Beleza, beleza. Isso aí. Bora. Agora sim. Cultura organizacional. Conjunto de valores, crenças, comportamentos e práticas compartilhadas dentro da organização, certo? Então, tudo aí, pessoal, tudo que envolve a administração, a organização, ela está permeada, digamos assim, por valores. As pessoas que estão lá, elas têm valores, elas têm crenças, comportamentos, práticas, e tudo isso, se for compartilhado dentro da organização, é o que nós chamamos de cultura organizacional. Se todo mundo seguir a esses ditames, digamos assim, nós temos ali um exemplo, um retrato da ideia do que seria cultura organizacional. A cultura, ela tem influência sobre o comportamento dos colaboradores e a forma de trabalho. Então, imagina num ambiente muito rígido, você vai ter uma cultura mais, digamos, mais firme, né? Uma cultura mais firme. Vai ter menos espaço para
para falar, você vai ter menos. Deixa eu apagar aqui. Você vai ter menos espaço para você emitir a sua opinião. Muitas vezes você vai ter então uma menor participação, né? Uma menor participação naquela empresa, em relação à sua opinião, entendeu? Então, a cultura do lugar pode favorecer ou não a organização, né? Pode influenciar positivamente ou não os seus colaboradores, tá bom? Se você estiver talvez num lugar mais flexível, onde você tem mais espaço, digamos assim, você tem maior participação, às vezes você tem uma tendência a ter um melhor rendimento, né, nas suas tarefas, certo? Então, a cultura, ela é fundamental. Uma boa cultura organizacional, ela é essencial para que a organização chegue mais longe, tá certo? E a cultura, digamos que a cultura ela tem, eu vou desenhar de novo aqui o triângulo, tá? Só para ilustrar para vocês aqui o que eu quero dizer. A cultura, ela pode ser dividida em três partes ou três níveis, tá? Três níveis. Nós temos aqui, ó, no nível mais superficial, imagina que fosse um iceberg aqui, tá? Aqui a ponta do iceberg, ó, que é aqui, ó, topo, nós temos os artefatos. Ou seja, aqui são aqueles comportamentos, aquelas práticas mais superficiais, são facilmente percebidas. A forma de se vestir e tudo mais. Tudo isso é superficial, então são os artefatos. Aqui no meio, nós temos os valores. Os valores é algo mais intrínseco, né? Mas que são compartilhados aqui. Podem ser também extrínsecos, né? Eles podem também ser externados. E nós temos aqui, ó, os pressupostos, e na parte mais profunda, digamos assim, né, da cultura, nós temos os pressupostos básicos. Então, valores, artefatos, ó, artefatos, valores, pressupostos básicos. Aqui é uma camada mais profunda, que é uma camada mais profunda. São coisas que os colaboradores fazem inconscientemente, sabe? Que a gente chama de piloto automático. Para quem dirige carro vai saber o que eu estou falando. Você faz de forma automática. É como se você tivesse no piloto automático. Você não fica pensando, olha, como é que eu vou passar a marcha agora? O que que eu vou fazer agora? Qual ação que eu vou fazer agora depois que eu apertei aqui eu engatei a primeira, engatei a segunda? É mais ou menos essa ideia de piloto automático, certo? Tirou o print aí, beleza? Então, mais ou menos aqui uma ideia, né? Das características da cultura organizacional. É o conjunto de valores, crenças, comportamentos e práticas compartilhadas dentro da organização, tem influência sobre o comportamento dos colaboradores e a forma de trabalho. A cultura se divide em três partes, principalmente, né? Nós temos os artefatos, são aqueles elementos mais superficiais, como a roupa, como as práticas mesmo do dia a dia, tarefas que devem ser feitas. Os valores, né? Cada pessoa tem o seu valor, mas os valores compartilhados também, nós temos a própria organização deixa bem claro isso, quais são os valores, né? Ela defende. E os pressupostos básicos são aqueles sentimentos ou ações mesmo que nós fazemos de maneira mais inconsciente, né? É como se a gente tivesse piloto automático, fazendo coisas que a gente faz, todos da organização fazem de maneira inconsciente, né? A gente está percebendo que estão fazendo algo que faz parte da cultura organizacional, tá bom? Eu espero que você tenha entendido todos esses tópicos que eu trabalhei, falando sobre o processo organizacional
planejamento, organização, direção, controle, gestão de mudança e feedback, cultura organizacional. Agora a gente vai para as questões que a gente possa praticar e fixar melhor os conceitos, tá bom? Vamos lá. Então a gente agora vai para as questões. A primeira questão, a primeira questão diz assim, ó. Agora é hora de treinar, né? Hora de treinar. Vamos para a primeira questão. Ver se eu consigo ficar na tela aqui para vocês verem melhor aí. Deixa eu ver, que a gente vai conversando, né? Bom, aqui questões de concurso modelo Sebrasp. Primeira questão diz assim, ó, vou voltar aqui, ó, para ficar melhor para você enxergar. Diz assim, ó, planejamento organizacional é a fase do processo organizacional que visa a definição de metas e estratégias para atingir os objetivos da empresa. Bom, aqui os objetivos da empresa. Bom, com a análise dos recursos disponíveis, olha aqui, ó, palavra-chave aqui, e do ambiente externo. Bom, muito bem. Então a gente já viu isso aqui, né? A gente comentou. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor aqui. Opa. Bom, a gente comentou já isso aqui antes, né? Então, nós temos alguns pontos importantes aqui para a gente destacar nesse comando, ó. Ele fala novamente, ó, do planejamento organizacional. Você já sabe que o planejamento organizacional é nada mais nada menos do que as funções administrativas da administração, que é o planejamento, a organização, a direção e o controle, tá bom? E dentro dessas funções administrativas nós temos alguns pontos que influenciam no contexto de organização, que é feedback, a comunicação, a gestão de mudanças, tá bom? Mas essas são as principais, ó, funções administrativas que integram o processo organizacional, tá? Então, ó, o planejamento organizacional é a fase do processo organizacional, aqui está falando especificamente, ó, da função planejamento, tá? Então, é a fase do processo organizacional que visa a definição de metas, ó, definição de metas, estratégias para atingir os objetivos da empresa. Então, isso aqui, definir meta e estratégia faz parte do planejamento, tá? Com análise dos recursos disponíveis e do ambiente externo. Então, aqui é o conceito, ó, de planejamento que a gente estudou lá no início da nossa aula. Então, o conceito de planejamento está aqui escrito para você, tá? Vou botar aqui em outra cor, pronto. Planejamento, tá aqui. Assinar a alternativa correta. Letra A. O planejamento é um processo contínuo que envolve a adaptação aos constantes desafios do mercado. Olha só, vamos analisar, né? Questão por questão, item por item. Letra B. O planejamento organizacional é uma fase estática. Gente, cuidado. E não necessita de ajustes durante a sua execução. Aqui, cuidado, né? Com essas palavras assim, muito assim, exclusivas dentro da administração, tá? Letra C, ó. A definição de metas é uma fase do controle e não do planejamento. Será? Item D. O planejamento organizacional não considera as condições externas, o ambiente da organização. Letra E. O planejamento é irrelevante. Olha aí, gente. Para a definição de estratégias da organização. Só. E você já de cara já encontrou o gabarito. Não é possível. Vamos lá, vamos por eliminação, né? O planejamento é um processo contínuo que envolve a adaptação. Quando ele fala processo contínuo, gente, é que ele quer dizer que o processo é dinâmico, tá? É um processo que ele continua, ele não tem fim, tá? Constantemente está acontecendo, então ele é contínuo. Envolve a adaptação aos constantes desafios do mercado. Os desafios do mercado, eles entram no que a gente chama de gestão da mudança. Gestão da mudança. Por quê? Porque que o mercado está sempre mudando. As pessoas mudam, os gostos mudam, a moda muda, as tendências mudam. Então, há constantes desafios do mercado para se adaptar de maneira célere a essas mudanças e assim não perder competitividade. Porque se a empresa, se a organização, ela não se adaptar rapidamente os constantes desafios do mercado, ela vai perder competitividade.
tá? Ela vai perder competitividade e vai ficando para trás no mercado, vai perdendo espaço no mercado. Então a gente já achou o gabarito, ó. Letra A, perfeita. É isso mesmo, planejamento é um processo contínuo que envolve adaptação aos constantes desafios do mercado. Letra B, planejamento organizacional é uma fase estática. Não, gente, é uma fase dinâmica, certo? E aqui, ó, não necessita de ajuste. Não existe isso, gente. Tem que ter ajuste. Se você está vendo que aquele planejamento não foi bem elaborado, você tem que fazer um ajuste, obviamente. Letra C. A definição de metas é uma fase do controle e não do. Olha que absurdo, gente. A definição de meta é uma fase do planejamento, gente, e não do controle, tá? Não tem nada a ver. Elimina a letra B. A letra C, né? Letra D. O planejamento organizacional não considera as condições externas ao ambiente. Claro que considera. Nós temos o feedback, né, que auxilia na construção do planejamento, né? Feedback. Esse feedback, ele é interno, a gente viu, né? Ele é interno e ele é externo. É um feedback interno e um feedback externo. Ambos influenciam na maneira como a organização irá se portar, né? Letra E, o planejamento é irrelevante, ó, que absurdo, né, gente? O planejamento é relevante para definir as estratégias, né? As estratégias, tá aqui, ó, relevante para definir, para a definição de estratégias da organização, tá certo? Então, ó, questão número um, já viu aí qual é a resposta, tá? Vamos para a questão 2. No processo organizacional, novamente ele fala, né, do processo organizacional, a fase de controle tem como função garantir que as ações, ó, palavra-chave, né? Controle, ó, falou em controle, lembra de ações, tá? Palavra-chave. Que as ações estejam sendo executadas conforme planejado. Sim, controle é para isso. Caso haja desvios, tomar medidas corretivas está dentro do controle, para alcançar os objetivos estabelecidos. Assinar a alternativa correta. Letra A. O controle é irrelevante quando o planejamento está bem estruturado. Lógico que não, gente. Lógico que não. O controle faz parte do processo organizacional e ele é 100% relevante. 100% relevante, tá? Questão aqui que te confundir, mas você é um aluno falcão, né? Você não vai ser derrotado facilmente. Letra B. O controle é um processo isolado, sem interação com outras fases. Processo isolado, sem interação com outras fases do processo organizacional. Isso é um absurdo, né, gente? Todas as funções, ó, planejamento, organização, direção e controle, todas elas, ó, conversam entre si, tá? É um processo, na verdade, iterativo. Iterativo, certo? Ou também você pode chamar um processo de processo dinâmico. Então, os processos aqui conversam entre si, tá? Cada uma dessas funções conversam entre si, tá bom? Então, essa de dizer que é um processo isolado não existe. Não existe a falta de interação e, sim, há interação com outras fases do processo organizacional. Elimina a letra B. Letra C. O controle deve ser realizado apenas, ó, palavras exclusivistas, né, muito fortes, marca elas, deve ser realizado apenas após a execução do planejamento, não antes. Vamos deixar aqui um asterisco aqui, tá? A gente vai seguindo aqui a nossa ideia. O controle permite a realização de ajustes, certo? Durante a execução do planejamento. Pronto, já achamos nosso gabarito. Os ajustes que vão sendo feitos a partir da execução do planejamento. Letra E. O controle deve ser feito apenas, aqui de novo apenas, ó, por uma única pessoa dentro da organização. Claro que não, o controle é feito, né, por vários setores da organização, por cada colaborador que pretende ter ali uma atividade feita da melhor forma possível, esse controle pode ser feito, essa correção, esse ajuste pode ser feito por qualquer pessoa. Aí, ó, vamos lá para C, por que ela está errada, né? Ele fala aqui, ó, o controle deve ser realizado apenas após a execução do planejamento, não antes. Gente, eu posso ter controle antes da execução do planejamento também, posso, porque tem três tipos de controle. Vou colocar aqui para você aqui, ó. Existem três tipos de controle, ó. Ó, vou colocar aqui
Para ela não ficar muito grande, eu vou explicar, vou botar somente a palavra para a gente não extrapolar tanto, né? Nós temos o controle, vou apagar aqui, nós temos o controle, ó, aqui, ó. O controle a priori. Nós temos o controle intinere. Temos o controle também a posteriori. Então, os controles se desdobram dessas três formas. Então, a priori, é um controle que vem antes mesmo do planejamento. O controle intinere, você pode substituir essa palavra pela palavra durante, tá? Deixa eu ver aqui. Durante. E a posteriori, você pode entender como sendo um controle que é feito depois, tá? Depois da execução do planejamento, tá bom? Então, são três formas distintas de controle que a gente vai estar estudando com mais detalhes, né, nas próximas aulas, nas próximas questões. Printou aí? Vamos lá, vamos continuar? Questão 3. O que que diz a questão 3? Né? A questão 3 fala assim, ó, a cultura, a cultura organizacional refere-se aos valores, crenças, normas e comportamentos compartilhados. Isso sim faz parte, né, da cultura pelos membros da organização. E ela influencia diretamente, ó, o desempenho e a motivação dos colaboradores. Sim, a cultura, uma cultura boa, uma cultura forte da organização, faz com que os seus colaboradores, né, desempenhem melhor, tenham mais motivação, né, para trabalhar. Vamos aqui achar a alternativa correta, né? Letra A. A cultura organizacional é irrelevante. Pronto, falou isso aqui, ó, você já elimina de cara, tá? Não tem nem lógica isso. Então vamos lá. Letra B. A cultura organizacional é construída e mantida de forma isolada, sem interferência dos gestores. É lógico que não, né, gente? Se a cultura é um conjunto de valores, crenças, normas e comportamentos compartilhados, eu não posso ter essa ideia de algo isolado. Pelo contrário, nós temos algo integrado, certo? Nós temos uma ideia de coletivo, não uma ideia individual, individualizada, tá? A cultura não tem nada a ver com forma isolada e muito menos sem interferência dos gestores, né? Letra C. A cultura organizacional pode ser modificada apenas por mudanças estruturais na organização. Olha só, cuidado aqui com apenas, a gente vai voltar já já aqui. Letra D. A cultura organizacional tem grande impacto na motivação e no engajamento dos colaboradores. Olha aí, essa é a nossa resposta. Gabarito, letra D. Letra E. A cultura organizacional não influencia a forma de liderança adotada pela empresa. Claro que não influencia. Então, a cultura sempre influencia qualquer coisa que acontece dentro da empresa, tá bom? Ó, por que que a C está errada? A cultura organizacional pode ser modificada apenas por mudanças estruturais. Não, gente. A cultura, ela só será modificada por meio de uma mudança nos valores, por meio de uma mudança nas crenças, por meio de uma mudança nas normas, dos comportamentos. Ou seja, é uma série de elementos que precisam mudar para que a cultura daquele lugar também possa mudar. Tá bom? Então, aqui ele restringe, né? Ele restringe a apenas uma mudança estrutural na organização. E não é verdade isso, tá bom? Vamos lá para a questão 4. Na fase de organização, agora a gente já está falando de organização, né? Na fase de organização do processo organizacional, a definição de responsabilidades e tarefas é fundamental para a alocação. Ó, definição, que é o conceito de organização. Definição de responsabilidades e tarefas é fundamental para a alocação eficiente dos recursos. Então, alocar, né, seria distribuir, seria colocar os recursos no lugar certo, na hora certa, para a execução das estratégias planejadas. Então, esse aqui, ó, é o conceito de organização. Conceito de organização. Você que ainda não entendeu,
o que significa organização dentro do processo organizacional, a questão 4 é o conceito de organização. Então, diz assim, ó, assinar a alternativa correta. A fase de organização não envolve a distribuição de responsabilidades, ó. Não envolve a distribuição de responsabilidades e deve ser feita apenas na fase de controle. Olha que absurdo, gente. Que absurdo, né? O controle não tem essa prerrogativa, né? Então a gente já elimina isso aqui, tá? Não é o controle que faz essa distribuição de responsabilidades, né? Letra B. A fase de organização deve se concentrar exclusivamente na hierarquia da organização, sem considerar a alocação de tarefas. Olha que absurdo, né, gente? É exatamente o contrário do conceito que a gente viu aqui, ó. Definição de responsabilidades e tarefas, né? Além da alocação de recursos. Então a gente elimina também a letra, a letra B. Letra C. A organização deve envolver a definição clara das responsabilidades e a alocação adequada dos recursos. Pronto, gente. Isso aqui está claro, né? Está cristalina aqui a nossa resposta, brilhando para você marcar a alternativa C. Letra D. A fase de organização é apenas, ó, cuidado com apenas, sobre a definição das metas, não das responsabilidades. Ao contrário, gente. Quem define as metas é o planejamento. E aqui ele diz que não das responsabilidades, ao contrário, né? Então a gente elimina também a alternativa D. A alocação de recursos não faz parte da fase de organização. Olha que absurdo, gente. Alocação de recursos não faz parte da fase de organização. É claro que faz parte, né? Sendo responsabilidade exclusiva da fase de controle. Que absurdo, né, gente? Gabarito da nossa questão, alternativa C. Tá vendo como é que você vai gabaritar na sua prova? Praticando, resolvendo exercício e sabendo por que que você está eliminando as questões erradas, né? Questão 5. Agora aqui fala da direção. Ó. A direção no processo organizacional envolve a liderança das equipes para alcançar os objetivos estabelecidos. A comunicação eficaz entre líderes e colaboradores é crucial para o sucesso da execução dos planos. Olha aí, novamente, falando sobre comunicação. É fundamental que tenhamos uma comunicação eficaz, tanto interna como externa, né? Então, lá, assinar a alternativa correta. Letra A, direção é apenas sobre o comando dos colaboradores, sem necessidade, ó, de comunicação. Absurdo, né, gente? Absurdo total. Aqui, ó, nós temos o conceito de direção. A questão, ela praticamente resumiu aqui, ó, a ideia de direção. Então, não tem nada a ver com o conceito. Alternativa B. Aqui faltou aqui a letrinha, mas vamos marcar aqui, tá? Para você saber. Alternativa C. A direção não envolve a liderança. Contrário, né, gente? Envolve a liderança. Elimina aqui, ó, a letra C, a letra B, letra A. Letra D. A comunicação entre líderes e colaboradores deve ser formal e não precisa ser constante. Ao contrário, né, gente? A comunicação ela precisa ser eficaz, ela sempre precisa acontecer, tá bom? Letra E. A direção, deixa eu ver aqui. A direção não considera o feedback. Peraí, vamos ver aqui. Calma aí, gente. Eu acho que eu não troquei aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui para analisar melhor essa questão e entender. Vamos por partes, né? Letra E. A direção não considera o feedback dos colaboradores na execução das atividades. Será? Será que não considera? Olha só, gente. Bom, essa questão, pessoal, ela é uma pegadinha, tá? Essa questão, ela caiu no concurso da Sebrasp 2022, tá? Muita gente marcou a letra E. Muita gente, mas ela está errada, gente, tá? O feedback, ele está, sim, inserido dentro da função direção, tá bom? Hum, E apesar de que muita gente entrou com recurso nessa questão, a Sebrasp utilizou como gabarito, né? Considerou como gabarito a alternativa D, tá? Com algumas controvérsias, né, digamos assim, em relação a alguns autores, porém, ela considerou a letra D como a correta. Então, para alguns doutrinadores, a comunicação ela precisa ser sempre formal, né, e não precisa ser constante. Ela pode ser periódica, mas não constante, não diária, digamos assim, tá?
mas há controvérsias, porque dependendo do autor, nós temos uma ideia contrária a isso, que a comunicação ela precisa ser constante. Mas a gente não vai discutir com a banca, a gente precisa acertar a questão e eliminar aquelas questões absurdas, tá bom? Então, basicamente é isso. A gente precisa saber responder questões de prova e tentar marcar da melhor forma possível, encontrar o gabarito da nossa questão para que a gente consiga ser aprovado, que é o mais importante, é o nosso objetivo, tá certo? Queria agradecer a você que ficou até o final dessa live e nosso slogan, né? O slogan que eu sempre gosto de colocar a todos vocês, né? Você está estudando, está se preparando, você está no caminho certo. Então, o seu futuro é esse, ó, ao infinito e além, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Se você gostou dessa aula, não perca, né, as próximas aulas aí do canal. E outra, né, pessoal? Só mais uma coisa que eu ia mostrar para vocês aqui, eu tinha esquecido, mas eu vou colocar aqui e deixa eu colocar aqui de novo aqui, para sair da tela. Vou colocar para vocês a nossa novidade, né, pessoal? Tem uma novidade aqui para vocês, que é o caderno mapeado de administração. Deixa eu mostrar para vocês. Vou estar conversando com vocês e vou estar explicando. O caderno mapeado é o quê? Você tem mais de 200 questões de administração com foco na banca FGV, Sebrasp, onde você vai praticar todos os assuntos do seu edital e você vai conseguir acompanhar o seu progresso. Questões objetivas e atuais, você tem ali o suporte do professor, você vai ter o contato com o professor no final do material, você tem um e-mail, tem acesso às outras redes sociais do professor, vai ter ali uma oportunidade de tirar suas dúvidas. Teremos também, durante o mês, né, sempre lives de tirar dúvidas, onde eu vou estar tirando dúvidas sobre alguns assuntos relacionados às carreiras administrativas, administração geral, administração pública, gestão de pessoas, direito administrativo e outros tópicos importantes aí da legislação, vou estar abrindo aqui algumas lives para a gente tirar dúvidas. Também nós teremos aulas de resolução de exercícios, tá? Além das questões que vão estar no caderno mapeado de administração, nós teremos também lives aqui no canal onde eu vou estar resolvendo exercícios como esse que a gente estudou aqui, tá bom? Peça já sua apostila e comece uma preparação mais eficiente hoje mesmo e se torne um servidor ainda em 2025. Esse é o meu desejo a todos vocês, tá certo? Então, não é fácil. Estudar realmente, ela demanda muita energia, demanda força de vontade, dedicação, e você está, parabéns, porque você ficou até o final e assistiu essa aula. Queria pedir para você, se você puder, se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhe para outros amigos que estão estudando e precisam ter essas informações de forma gratuita. Serão aulas pontuais sobre assuntos estratégicos da banca FGV Sebrasp, vão te ajudar para os concursos, principais concursos, né? Ministério Público, tribunais, carreiras policiais, carreiras administrativas, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês que não desistem, né? Não estão desistindo aí dos sonhos, apesar das dificuldades, né? São muitas lutas diárias. Às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas, né? 1 hora do seu tempo, 2 horas do seu tempo para estudar, mas você vai conseguir, que você está no caminho certo. E o esteio do sucesso é esse, é você perseverar, é você ter disciplina e confiar em Deus primeiramente, acreditar que Deus tem um plano, um propósito, até esse sofrimento que você está passando agora tem um propósito e você vai superar toda e qualquer adversidade. Tenha fé, carregue essas palavras no seu coração e siga firme nesta caminhada até a aprovação, tá bom? Conte comigo, conte com o professor. Se você tiver qualquer dúvida, tá? Deixe no comentário, faça suas perguntas. Vou tentar responder a todos vocês na medida do possível, tá bom? Deus guarde a todos e a gente se vê em breve aqui no canal de Educação que Mais Cresce no Brasil. Até a próxima. Fique com Deus e até mais.